Bem-vindos ao Giro 10 Minutos, o seu resumo diário das principais notícias. Sou a Priscila Fagundes e agora em menos de 10 minutos vamos mantê-lo atualizado sobre os principais acontecimentos de hoje. Começamos o giro falando de notícia de Pelotas. O ministro de Pesca e Agricultura André de Paula visitou a colônia Z13 em Pelotas na manhã de ontem para dialogar com os pescadores artesanais da região. Os pescadores entregaram um ofício com diversas demandas, como a ampliação do seguro-defeso, o financiamento facilitado para a recuperação dos bens perdidos nas enchentes e a revisão da norma que regula a área de pesca na Lagoa dos Patos. O ministro se comprometeu a buscar soluções para o auxílio financeiro dos profissionais que estão sem renda há 2 meses devido à cheia da lagoa. Ainda em Pelotas, a Prefeitura assinou um decreto criando o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População em Situação de Rua na cidade. A cerimônia aconteceu ontem com a presença do secretário de Governo e Ações Estratégicas, Fábio Machado. O Comitê Intersetorial é importante para lidar com o aumento de pessoas em situação de rua após a pandemia e vai estar vinculado à Secretaria de Assistência Social. E na saúde, o dia de amanhã vai ser marcado pela ação de profilaxia pré-exposição ao HIV no Centro de Referência de Assistência Social São Gonçalo, uma ação realizada pela Prefeitura Municipal. A atividade desenvolvida pelo Serviço de Atendimento Especializado também vai contar com a participação de membros dos projetos de extensão Posit HIVs da Universidade Federal de Pelotas e Prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Universidade Católica de Pelotas. E na política, a prefeita Paula Mascarenhas anunciou ontem mudanças na sua equipe de governo. Por motivos pessoais, Fábio Suanes deixa o comando da Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura. A diretora de Operações, Lúcia Helena Amaro, assume interinamente a secretaria, tornando-se a primeira mulher a comandar a pasta. Lúcia Amaro é servidora de carreira e iniciou sua trajetória na Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura há 15 anos como recepcionista. Chegou ao Departamento de Fiscalização de Limpeza Urbana e depois passou a atuar como diretora operacional. Falando agora de notícia de Bagé, está marcado para hoje às 2 da tarde o julgamento por videoconferência no Tribunal Regional Eleitoral do prefeito de Bagé, Edivaldo Vieira Lara, do vice Mário Mena e do empresário Luciano Hang, proprietário das lojas Avan. Prefeito e vice estão sendo acusados de abuso do poder político. O chefe do Executivo Municipal também enfrenta a acusação de abuso de poder econômico, crime pelo qual Luciano Hang também responde. Caso sejam condenados os políticos, podem ser os seus mandatos cassados, o que exigiria a realização de novas eleições em Bagé. Luciano Hang pode ficar inelegível por 8 anos. O mesmo pode acontecer com Divaldo Lara. Em um processo pelos mesmos crimes que ocorreu em Brusque, Santa Catarina, o então prefeito e vice foram cassados e Hang se tornou inelegível. E na cidade de São Lourenço do Sul, a crise da Santa Casa de Misericórdia da cidade se agravou após as entidades associadas ao hospital pedirem demissão imediata do administrador André Rous e também do consultor Edemar Paula da Costa. O presidente do hospital, Heberto Bus, não aceitou o pedido e convocou uma Assembleia Geral extraordinária para o dia 20 de novembro. O motivo do pedido de demissão foi a insatisfação das entidades com a gestão financeira e administrativa do hospital, que enfrenta dificuldades para pagar os salários e os direitos trabalhistas dos colaboradores. Falando agora de Rio Grande, um homem acusado de violência doméstica recebeu uma tornozeleira eletrônica na Delegacia de Polícia de Proteção a Grupos Vulneráveis de Rio Grande ontem. Ele esperava preso desde o dia 24 de setembro por descumprir medidas protetivas concedidas à vítima, que também recebeu um aparelho de rastreamento para alertá-la da aproximação do agressor. A ação faz parte do programa RS Seguro, através do Programa de Monitoramento do Agressor. E na capital gaúcha, Porto Alegre, a cidade fechou o mês de outubro com o menor número de roubos de veículos para qualquer mês nos últimos 13 anos, de acordo com informações do Executivo Estadual. Os dados divulgados ontem revelam que no mês passado houveram
86 casos desse tipo de crime na capital, o que representa uma redução de 42,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram registradas 150 ocorrências. A Secretaria de Segurança Pública destaca que esta é a segunda vez no ano que o indicador registra uma queda recorde. Falando agora de notícia do Rio Grande do Sul, o governo gaúcho enviou ontem para a Assembleia Legislativa 5 projetos que tratam de alterações na gestão da educação estadual. As propostas foram apresentadas de forma genérica pelo governador na semana passada, em reunião com o primeiro escalão e também parlamentares de base. Os projetos devem gerar debates e polêmicas no parlamento neste final de ano legislativo. Um dos projetos é uma proposta de emenda à Constituição, que cria a possibilidade de funcionamento de escolas com ensino fundamental, apenas de anos iniciais ou apenas de anos finais, além de fazer alterações referentes à garantia da educação, de que trata o ensino fundamental. Ainda falando do Estado, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra um servidor da Prefeitura de Roca Salles por desviar doações destinadas às vítimas de enchente do Vale do Taquari. Ele vai responder por peculato, que é a apropriação indevida de uma propriedade pública. O servidor foi preso em flagrante no dia 20 de setembro após voluntários desconfiarem que ele estava levando material doado para a propriedade dele. No local, a Brigada Militar encontrou uma carga de milho e ração avaliada em R$ 9.000. Ele foi solto por habeas corpus 3 dias depois. Falando agora de notícia no âmbito nacional, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai votar hoje pela manhã o texto da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. A etapa representa mais um avanço na discussão, que já dura quase 3 décadas, sobre um novo sistema tributário no país. A expectativa é que o texto seja aprovado na comissão e ainda nesta semana no plenário do Senado. Depois deve voltar para a Câmara, onde já foi aprovado em julho. Como os senadores devem fazer modificações em relação ao texto da Câmara, é preciso que a PEC passe novamente pelos deputados antes de virar uma lei. E na educação, a partir de hoje, os estudantes ou formados que tenham dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil FIES podem renegociar os seus débitos em condições especiais nas agências da Caixa Econômica Federal e também do Banco do Brasil. A iniciativa sancionada na última semana pelo presidente Lula está sendo chamada pelo petista de Desenrola Educação. Em todo o Brasil, os débitos chegam a 54 bilhões de reais, envolvendo mais de 1 milhão de inadimplentes que podem renegociar as dívidas com descontos de até 99% no valor consolidado. Segundo as informações do governo federal, no Rio Grande do Sul são mais de 38 mil contratos inadimplentes do FIES. E atualizando as informações sobre o conflito no Oriente Médio. As tropas israelenses que fazem a incursão por terra na faixa de Gaza dividiram o território em 2 partes. O norte, ocupado pelos soldados, e a parte sul, para onde a maioria da população fugiu. Hoje há o norte de Gaza e o sul de Gaza, disse o porta-voz das Forças Armadas de Israel, Daniel Hagari. As tropas chegaram à costa da parte sul da cidade de Gaza e a cercaram. A imprensa israelense afirma que essas tropas devem entrar na cidade de Gaza até hoje. Ontem, a guerra entre Israel e o Hamas completou 1 mês. Essa entrada na cidade de Gaza já significaria uma nova etapa da guerra, ainda segundo Hagari. No início de outubro, o ministro de Defesa do país disse que a incursão em Gaza teria 3 fases e afirmou que Israel não vai ocupar Gaza para sempre. Os Houthis de Iêmen lançaram um novo ataque de drones contra alvos dentro de Israel ontem, de acordo com uma declaração das Forças Armadas do movimento. A declaração disse que os alvos dos drones eram variados e sensíveis e levaram à interrupção do movimento nas bases e aeroportos visados por horas. Isso é tudo para o Giro 10 Minutos de hoje. Obrigado por nos acompanhar, nos encontramos amanhã. Até lá!